Temos algumas perguntas que chegaram pelo Twitter, mas eu gostaria de fazer uma sobre... Você disse que ia pagar a dívida. E a Denise Campos de Toledo perguntou, como vai pagar como? Pagando. E só usaram esse trecho. Depois você explica como o Brasil pode pagar a dívida. Dívida pública não é para ser paga o volume todo, porque ela, por definição, é o lugar onde se hospeda a poupança de longo prazo da sociedade. Então, o problema da dívida de uma nação não é propriamente o seu tamanho, mas o seu perfil. Então, você tem um problema de estoque, que é quanto eu estou devendo, e um problema de perfil é quanto vence hoje. Então, o problema da dívida brasileira ainda não é o tamanhão, que já está ficando grande demais, quase 5 trilhões de reais. O problema é que vai puxar para cá, puxar para lá, puxar para cá, 26% dela, ou seja, um quarto dela, estão vencendo em 4 dias. E aí eu não pago dívida com PIB, eu pago com tesouro. E aí você, como é que pode pagar isso? Você tem uma questão de fluxo, que é como em casa a gente faz. Se eu estou todo dia gastando mais do que posso e financio isso endividando com o agiota, um dia o agiota para de fazer ou lhe bota uma faca no pescoço, como o nosso povo sofre nas periferias aí das cidades do Brasil como um todo. Então, a primeira grande providência é consertar o fluxo, é a tal reforma fiscal. E eu estou propondo, eu tenho condição, não é, se eu tiver base política suficiente para isso, portanto, por favor, aqueles que acharem que eu posso ajudar o Brasil, me deem um deputado e um senador afim com essa estratégia. Porque se eu tiver força política, eu viro o déficit primário de anos no Brasil em 24 meses. Porque se você não tiver força no Congresso, você vai ter que ficar distribuindo cargo para os caras. Não vou fazer, isso não vai acontecer. Então, portanto, não vai acontecer. Não vai governar. Vou governar. Vou governar porque existe uma dimensão de gerência que eu sei fazer. E existe uma dimensão de reforma, que eu preciso deles organicamente. Mas eu acho, com esse diálogo todo que eu estou fazendo, que o problema do Brasil é tão grave que eles estão começando a sentir que não dá mais para brincar. Então, não dá mais para brincar, no apagar das luzes, eles ficam pondo mas isso é mais governo fraco. É governo fraco. E esse aqui vai combater privilégio, como eu a vida inteira fiz. Privilégio comigo vai ser caçado com lupa, porque não é que tanto economize-se com isso, mas o simbólico de pedir sacrifício ao povo com a farra dos privilégios e da roubalheira campeando impune, isso não fecha essa conta. A nível municipal, eu não respondi como pagar. A Câmara de São Paulo tem um salário chamado salário esposa. Não, é um absurdo, tem muita aberração. Agora, também ninguém se iluda que o presidente da República tem a força para consertar a aberração da Câmara Municipal de São Paulo. Essa autoridade não existe. O que eu posso é lá em Brasília produzir exemplos. E isso eu vou fazer. Por exemplo, eu, Ciro Gomes, ganhei o direito imoralíssimo aos 36 anos, de 3 pensões, 3 aposentadorias, que me dariam R$86 mil por mês, quase R$1 milhão por ano. Já faz uns 20 anos, então seriam 20 milhões de reais que o povo pobre do Ceará teriam pago para mim, porque ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Eu só estou contando essa história agora para ter moral, mas eu nunca aceitei receber nenhuma delas. Né? O Bolsonaro recebe R$5 mil aí de capitão e usa dinheiro da Câmara para, aspas, comer gente. Fecha aspas. Né? E se apresenta de moralista. Então ele vai ter que se explicar. Na minha frente ele não vai escapar. Essa máscara eu sou encarregado de tirar. Eu vou proteger o Brasil, nem que eu me tore, né, desse salto no escuro, desse extremismo. Voltando para o pagamento da dívida. Então, pagamento. Então. O Brasil hoje tem uma espécie de caderneta de poupança. Então, consertar o fluxo, que é produzir um superávit primário, com um pedaço das renúncias fiscais, com um tributo sobre grandes heranças e um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, eu viro esse jogo em um ano. Lucros e dividendos empresariais, não chega a ser uma bitributação, como alguns dizem? Não, porque você adapta o imposto de renda e tira. Tá certo? Então você tira o imposto de renda, não onera mais a empresa quando ela está produzindo, investindo, gerando emprego, e só onera depois que ela, tendo lucro, distribui o lucro para o empresário, o dono. Então, isso aqui é consertar o fluxo. No estoque, não precisa usar, mas o Brasil tem hoje, eles estão torrando aí, né? Vou ver se eles não torram tudo, mas nesse momento o Brasil tem uns 360 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é uma espécie de caderneta de poupança que o país construiu ao longo dos governos Lula e Dilma e que esses golpistas estão torrando. Não é? Estão torrando para tentar manter o dólar num preço artificialmente, mais... Artificialmente para mistificar a sociedade brasileira e não vão conseguir. Então fique logo todo mundo sabendo, quem se endividar em dólar saia fora, porque o dólar vai aumentar. Então quem quiser pagar a viagem, pague logo adiantado, porque não tem governo que segure o que vai acontecer no Brasil. Não é nada explosivo, mas 4,50, não sei o que, é o mínimo que a gente pode esperar. E é bom que está se gravando aqui esse programa, fica todo mundo advertido. E vão botar a culpa em mim.
Vamos botar a culpa em você, como botaram no Lula em 2002, que chegou a 4,20. Porque o que eles querem é subordinar o cara a beijar de joelho, né, a ortodoxia e tal, que está quebrando a Argentina aqui vizinha também. Então, repare, o Brasil pode perfeitamente pegar desses 360 bilhões de dólares, a gente precisa guardar 200, já com folga. Nós temos 160 bilhões de dólares, que multiplicado aí para fazer uma conta rasa por 4, né, nós estamos falando aí de 500 bilhões de reais, que dá 10% da dívida. E você pode pagá-la. E não precisa pagar tão espetacularmente, porque ela não vence, a não ser aqueles 26%. E na hora que você ganhar a confiança, que foi o que eu falei com o mercado amanhã, você simplesmente faz com que os prazos naturalmente vão se adaptando ao fluxo normal das contas do governo. E o país vira o jogo de desemprego, estagnação econômica, recessão, receita pública caindo, os prefeitos recebendo a mesma verba que recebiam em 2012 para serviços que explodiram de custo, né? E você muda isso para produzir emprego, melhorar a saúde, melhorar a educação, que é o projeto que eu advogo.